Marcos, está me ouvindo? Pode iniciar a live, meu irmão. Estava desligado o microfone, desculpa. Então, como a gente muitas vezes coloca e frisa, né, que o nosso estudo do Evangelho, ele fica aberto, né, à participação das pessoas que estão nos ouvindo, que possam contribuir com as suas observações, né, com correções e até enriquecer o comentário, o estudo da noite. E o nosso estudo hoje, né, é o capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, muitos chamados e poucos os escolhidos, que se inicia com a parábola do festim de núpcias, né? Então, Jesus, falando ainda por parábolas, disse-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que, querendo realizar as núpcias de seu filho, enviou seus servidores para chamar às núpcias aqueles que foram convidados, mas eles se recusaram a vir. Ele enviou ainda outros servidores com ordem de dizer, de sua parte, aos convidados: eu preparei meu jantar, fiz matar meus bois e tudo o que havia feito cevar. Tudo está preparado. Vinde às núpcias. Mas eles não se preocuparam e foram, um à sua casa de campo e outro ao seu negócio. Os outros se apoderaram de seus servidores e os mataram, após lhes ter feito vários ultrajes. O rei, tendo sabido disso, encheu-se de cólera e, tendo enviado seus exércitos, exterminou esses homicidas e queimou a sua cidade. Então ele disse aos seus servidores: o festim de núpcias está todo preparado, mas aqueles que haviam sido chamados dele não foram dignos. E depois, nas encruzilhadas, e chamai para as núpcias todos aqueles que encontrardes. Seus servidores, indo então pelas ruas, reuniram todos aqueles que encontraram, bons e maus. E a sala de núpcias ficou cheia de pessoas que se sentaram à mesa. O rei entrou em seguida para ver aqueles que estavam à mesa, e tendo notado um homem que não estava com a roupa nupcial, disse-lhe: meu amigo, como entrastes aqui sem ter a roupa nupcial? E esse homem permaneceu mudo. Então o rei disse a seus servos: atai-lhe as mãos e os pés e lançai-o nas trevas exteriores. Aí haverá pranto e ranger de dentes, porque há muitos chamados e poucos escolhidos. Isso está no Evangelho de São Mateus, capítulo 22, né, versículos de 1 a 14. Então, nós começamos a parábola com festim, né? Uma festa de núpcias, né? Então, o rei que chama aos convidados para a festa, né, é uma parábola dizendo que Deus chamou inicialmente, né, para uma festa, né? Então, que a gente é convidado para o reino de Deus, e ele se assemelha, então, a uma festa, a algo que se compara, né, para o indivíduo encarnado a um momento de felicidade, né? Então, é o que a gente pode mais se aproximar da ideia do reino de Deus, ou reino do céu, seria a abundância, a convivência harmônica, a convivência alegre entre as pessoas. Então, quer dizer, há um convite inicialmente, né? Um convite que foi feito já anteriormente. Então, o rei manda buscar, né? Manda dizer aos convidados para eles irem, né? Mas chamar às núpcias aqueles que foram convidados, né? Já havia um convite para eles e eles se recusaram simplesmente. Ocorre, né, que essa parábola ela nos revela a situação do advento do próprio conceito do Criador entre nós. Quem seriam esses convidados? Quem seriam esses enviados, né? Os mensageiros, os servidores do Senhor, né? Inicialmente, os convidados eram aqueles que já criam um Deus uno, né? Normalmente era o povo hebreu, depois se tornou o povo judeu, etc., que já estava mais apto a aceitar a ideia de um só,
Deus, ao contrário de outros povos, né, como os gregos, romanos, que eram politeístas e tinham um Deus para cada situação, né? E os judeus já acreditavam, então, já tinham nítido para si que a existência de um Deus único era mais razoável, mais lógico, né? E era nisso que eles acreditavam. Então, são enviados, né, os servidores ou servos, né, que são os profetas, né, são os profetas e convidam, através das escrituras, as pessoas a se lançarem a uma nova visão da vida. Né? Que visão que seria essa? Da nossa própria espiritualidade. Então, todo texto sagrado da Bíblia, ele é voltado, né, para que a gente consiga ver em nós a nossa espiritualidade, embora vivendo no mundo material. Né? E as pessoas, então, né, embora já acreditassem, principalmente os judeus, né, já acreditavam na existência de um Deus único, ainda estavam muito arraigadas às questões materiais mesmo. Tanto que eles professavam a sua fé através de expressões exteriores. Haviam muitos dogmas, muitas normas a serem seguidas pelos judeus, né, como se fosse adoração ao Criador. Então, por exemplo, não podia trabalhar no sábado, não se podia misturar dois tecidos de materiais diferentes, não se podia fazer isso, aquilo, né? E então se prestava mais culto a essas regras do que efetivamente ao próprio Criador. Então, as pessoas cultuavam mais os dogmas, as leis que muitas vezes eram uma expressão humana, né, revestida assim de um caráter divino para serem seguidas, do que ao próprio Criador. Né? Então são enviados esses profetas, né, e eles são mal compreendidos. Né? Então fala assim, mas eles se recusaram a vir. Enviou os servidores, mas os convidados se recusaram a vir. Por quê? Porque estavam mais atentos às leis, né, materiais que regiam a religião naquela época, do que ao princípio espiritual ou dos sentimentos que recheavam essas mesmas leis. Então ele envia ainda outros servidores, com ordem de dizer de sua parte, né? Eu preparei meu jantar, cevei os animais, etc. Agora vem. E aí, nesse caso ainda, eles responderam, né? Responderam como? Virando as costas novamente. Um foi para sua casa de campo, que era mais interessante ir à casa de campo do que estar com o rei, né? Já mostra, assim, a proximidade maior com a questão material, né? Então, ele preferiu virar as costas ao rei e ir para sua casa de campo. O outro ainda preferiu ir cuidar dos seus negócios. Ou seja, aquele chamado não fez sentido nenhum para ele. Né? Foi cuidar dos seus negócios. E outros ainda pior, né? Como eles achavam que a lei deveria ser observada com todo rigor, quando vem o chamamento, né, através do próprio Jesus, o que eles fazem? Humilham, né, maltratam e depois o matam. Né? Então, necessariamente, se a gente olhar, isso aí foi uma questão como é que se diz? Perseguição religiosa. Né? Então, como afrontou as regras que eles compreendiam que seriam expressão divina, né? Jesus vem e coloca, olha, meu reino não é desse mundo, né? Amar a Deus, amar ao próximo, como a ti mesmo, eis as tuas. E eles não entendem assim, né? Os judeus na época não entendiam. E acusavam ele de ser, né? De se dizer Deus, né? E era o próprio emissário, o próprio enviado do Criador. E aí cometem o que fizeram, né? Fazem o que fizeram com ele.
Mas nesse meio tempo, como a recusa dos judeus em aceitar o convite das núpcias, né, quer dizer, esse casamento, essa união entre Deus e a humanidade, né, são chamados, então, todos, né, os gentios, porque primeiramente foi dada a oportunidade para aqueles que acreditavam no Deus único. E na sequência, como eles estavam muito ligados a dogmas e preferiram seguir os dogmas do que os ensinamentos esclarecedores do Cristo a respeito desses próprios dogmas, eles, então, viram as costas. E Jesus já parte, então, para os gentios, né? Então, a ponto de um dos soldados romanos mostrar mais fé do que, né, que qualquer um em Jerusalém, quando ele cura o filho, né? O filho, dizer, né? O servo, na realidade, que estava na casa dele. Nunca vi tamanha fé em toda Jerusalém. Né? Então, ele se atira a uma nova empreitada, enviando, né, seus discípulos, seus apóstolos, a convidar todos aqueles, os gentios, né? Os gentios eram os que não eram judeus. Então, é aberto o convite a todos os que estão necessitando do consolo, do amor do Cristo. Ou que têm a necessidade, né, embora já estejam, embora não sejam judeus, já tinham dentro de si aquela inclinação, talvez até de outras vidas, em seguir os ensinamentos do Cristo. Né? E aí eles são chamados, né, os gentios, e entram nas bodas. Né? E ainda a parábola diz o seguinte: são chamados os bons e os maus. Então Deus não faz distinção, e nem o Cristo fazia distinção. Né? Que ele mesmo dizia: eu vim para aqueles, não vim para os sãos, né? Eu vim para os doentes, que é aqueles que precisam. O médico, né, vem para os doentes. E ainda na parábola diz o seguinte, que o rei chegando, então, para ver as núpcias, viu que tinha um homem que não tinha as vestes nupciais. Estava lá, mas ele não tinha se revestido, né, da condição necessária para estar ali. Bom, neste caso, né, a gente acredita que seja, e aí eu vou pedir até que, se alguém puder contribuir nessa fase, mas eu acredito que seja aquele sujeito que seja morno, né? Ele é, né, mas não é. Né? Como diz tem uma obra, não sei se são instruções psicofônicas, né? Tem um irmão que ele vem a, da contribuição dele, e ele diz, né? Fui espírita à moda de tantos outros, né? Quer dizer, é como ele era espírita, mas ia, né, tomava o passe, etc. e tal, mas aquilo ainda não tinha internalizado nele, não conseguia sentir, né, como um ser espiritual e como um ser que deveria contribuir na construção de um mundo melhor. Então, muito provavelmente, quando fala desse convidado que não tinha as vestes nupciais, somos um de nós, né? Uns de nós, né? Que muitas vezes nos achamos, né, aptos a participar das núpcias, sem, na realidade, ter as vestes nupciais. Nós somos espíritas, mas fora da caridade não há salvação, né? O espiritismo não salva, quem salva é a caridade, o exercício da caridade. Né? Fazer com que o nosso coração se modifique, que a gente consiga sentir o próximo como um irmão realmente, né? Amar o teu inimigo. Né? Então, é a mensagem do Cristo. Escutaram o que foi dito, né? Cumprimentai ou amai os vossos amigos. Eu digo, porém, amai os vossos inimigos. Quer dizer, vai além daquilo que foi ensinado no Pentateuco mosaico. Né? Então, é amar o próximo como a ti mesmo. Ou seja, nós já erramos outrora, tanto quanto aquele irmão erra agora, e fomos perdoados. Então, ame. E
convidado que entrou na ceia sem ter as vestes nupciais, na realidade, né, se a gente comparar as núpcias à espiritualidade, é como se ele tivesse o perispírito ainda manchado, com nódoas, né? Até um exemplo de uma comparação desse homem com um fato, né, na aproximação de uma senhora à colônia Nosso Lar, que ela era uma vampira, né? Quer dizer, e ela era vampirizada por fetos, né? Quer dizer, ela se dedicou à atividade da vida dela à morte, né? À morte de crianças, infanticídio, etc. Quando ela se aproxima e ela é rechaçada nos portões, e o André Luiz pergunta, mas por quê? Aí dizem para ela, não está vendo as manchas, né, no perispírito dela? São, são crianças, são as crianças que ela levou a pôr termo nas vidas, né? Então, há esse paralelo, né? Evidentemente que esse é um caso extremo, não estou dizendo que a gente chegue a esse extremo, mas, assim, algumas coisas que nós fazemos nos impedem, muitas vezes, de evoluirmos e de participarmos, né? Aí, voltando de novo à comparação do mundo espiritual, atingirmos os graus elevados para que possamos participar dos festins de núpcias, né? Nesse caso, né, a gente tem que se habilitar, a veste nupcial é um esforço interno, na verdade, de conquista das virtudes, de conquista das nossas qualidades, né? Conquista que eu digo é assim, fazer com que elas desabrochem, né? Porque essas virtudes e essas qualidades, elas são inatas do ser humano. O ser humano é essencialmente bom, né? Quando o ego fala mais alto, aí nós cometemos erros, né, que são muitas vezes que não podem estar associados à visão espírita, à visão cristã, né? São antagônicos, né? Então, quando a gente coloca o ego acima de tudo, como colocaram os convidados, né? Um foi cuidar do seu negócio, né? Visando a questão financeira, o outro foi para a casa de campo, né? É o ócio, né? Mostrando o ócio. Muitas vezes as pessoas trocam as obrigações, né, espirituais pelo ócio ou pelo dinheiro, né? Quando não desfazem dos outros, né? Quando não desfazem dos servos, dos servidores que foram convocados a chamar as pessoas. Então, a luta que há, né, o convite, é feito quando? Né? Quando é que é feito o convite para o festim de núpcias? É feito diariamente, né? A gente não vai receber um e-mail ou um anjo vai se materializar, alguma coisa assim, para que sejamos convocados ao festim. Quer dizer, cada instante da nossa vida é um convite para que a gente busque a nossa própria evolução, né? E toda circunstância, como dizem, né? Então, esse convite é feito pelas circunstâncias que nos apresentam dia a dia. E as circunstâncias são dádivas divinas, né, para a nossa vida. Quer dizer, por bondade de Deus, há essas dádivas, essas circunstâncias que nos fazem melhorar. Então, quando a gente está contrariado com alguma coisa, é bom fazer uma reflexão a respeito do motivo da contrariedade. Muitas vezes eu penso, eu não merecia isso, né? Isso é muito pesado para mim. Não, na realidade, assim, nós estamos exercitando, né, muitas vezes a nossa paciência, a nossa fé, nosso interesse pelo próximo. Às vezes a gente se compadece com alguma coisa que viu nas redes sociais, né, um sofrimento, alguma coisa, vamos às lágrimas com isso, mas quando tem alguém na esquina da casa da gente, a gente é incapaz de olhar no rosto e estender a mão e fazer uma caridade, né? Eu não digo nem assim, uma caridade no sentido material, né? Um bom dia. Muitas vezes a gente trabalha em locais, muitas vezes com pessoas difíceis, né?
Por quê? Porque essas pessoas são difíceis? Porque nós somos difíceis, né? Nós não viemos de Marte, né? Nós somos a própria amostra do ser humano mesmo aqui da Terra. Então, se as pessoas no serviço são difíceis de lidar, elas são igual a gente, são igual a nós. Então, cabe a gente mudar, né? Dar uma outra visão para a nossa própria vida, que não seja a do homem comum, né? Porque de pessoas comuns o mundo está cheio. Se nós já temos conhecimento a respeito das instruções do Criador, a respeito do amor, do perdão, da união, da necessidade de construção de pontes entre as pessoas, nós temos que agir diferente daqueles que nós achamos que são pessoas intransigentes. Um sorriso no dia a dia, né? Tem pessoas que trabalham, por exemplo, na faxina, nas mais diversas instituições, e alguém passa e nem olha, né? Existia não, eu vi uma reportagem uma vez em que a pessoa havia feito um estudo, dentro de uma grande universidade, se eu não me engano, a USP, um professor de sociologia se vestiu como gari e passou um dia inteiro, se eu não me engano, faz muito tempo que eu vi essa reportagem, não sei se foi um dia inteiro ou passou uma semana como sendo gari. E as pessoas que passavam por ele sequer cumprimentavam. É como se fosse, assim, um patrimônio material da USP, né? Não lembro se era a USP, mas vamos colocar assim, era uma grande universidade. E era como se fosse um poste, né? Uma lixeira, um banco. Então as pessoas passavam e não cumprimentavam, nem viam, não se dignavam a ver ou olhar para o lado, né? E essa é a situação que nós temos, assim, no nosso dia a dia. Há pessoas que não têm empatia pelo outro, né? Mas muitas vezes elas estão dando o que receberam, né? São pessoas que ainda não desabrocharam. Então, para essas, o convite ainda não chegou. Mas para nós, né, que nós já queremos resgatar o cristianismo primordial, né, o cristianismo primário, né, os ensinamentos do próprio Cristo, né, isso aí deve fazer uma diferença muito grande para nós, no dia a dia, reconhecer o outro como credor do nosso respeito, do nosso amor, né, e reconhecer que nas dificuldades é que estão os convites para o festim. E quando a gente consegue superar o ego, superar o eu, né, aquele culto a mim mesmo, né, que eu tenho que ser assim, tenho que ter tal coisa, etc. Quando eu consigo superar, é um passo, né, degrau acima que a gente consegue dar, rumo à nossa própria perfeição. Uma coisa interessante, né, que quando ele fala assim que retira, né, esse cidadão da mesa e fala aos servidores: atai os pés e as mãos e lançai nas trevas exteriores, né? Ali haverá pranto e ranger de dentes. Qual que é a interpretação que a gente pode dar em relação a isso? A interpretação, muito provavelmente, né, é que, fazendo novamente um paralelo com a espiritualidade, a gente pode imaginar que esse que entrou, né, no mundo espiritual sem ter se dignado colocar as vestes oficiais, quer dizer, ou seja, seu perispírito ainda estava aquém de atingir os páramos celestes, as regiões mais sublimes, ele vai para as trevas exteriores, ou seja, reencarna, né? Aqui a planta e ranger de dentes, né? Aqui as mãos e pés atados, quer dizer, ele perdeu aquela liberdade espiritual que tinha e volta restrita à matéria, né? Esse ainda vai tentar de novo. Os outros lá de cima, né, exterminou os homicidas, ou seja, retirou eles daquelas regiões, né? Então, é como se fossem os exilados de capela. Então, somos nós, somos retirados. E viemos agora começar uma nova era, uma nova existência, já
com alguma lembrança das vidas anteriores e já inclinados ao bem, né? Talvez seja a nossa oportunidade de redenção agora. E o Espiritismo, né, é como se fosse uma tábua de salvação. O Cristo veio há mais de 2000 anos, nos trouxe a mensagem e nós não compreendemos. Vieram os dogmas religiosos posteriormente, vieram outras e outras tantas religiões, sempre pregando que o reino de Deus era aqui nesse mundo, né? Ao passo que o Cristo dizia, meu reino não é desse mundo. E aí, há o advento do Espiritismo, que vem esclarecer para a gente qual a nossa função, de onde viemos, para onde vamos, quem somos nós, né? Então, é bastante filosófico, e responde essas questões e esclarece. É como se fosse, chegasse para mim e dissesse, olha, Marcos, estou desenhando para você como é que é a situação, né? Porque você não entendeu. Há mais de 2000 anos o Marcos não entendeu. Então, agora vamos desenhar aqui, através dessa ferramenta, que é o Espiritismo, para ver se ele consegue compreender. E aí nós, alguns de nós, despertam e tem essa possibilidade de acordar e despertar e ver, né, que há algo além disso tudo. Há algo além dessa materialidade, dos interesses mesquinhos e imediatos, né, que a gente se entrega muitas vezes, para uma construção infinita, desculpa, para uma construção futura, infinita e sempre ascendente. Pois não, Celso, pode falar. É, então, nós estamos assim, nessa situação hoje, né? Somos convidados ao festim de núpcias, assim como os nossos irmãos de outras denominações religiosas. Não é exclusivo do Espiritismo. Mesmo porque, como nós dissemos, a veste nupcial, né, quem tem que colocar é a própria pessoa. É, cada um constrói em si a habilitação a entrar no festim nupcial, né? A entrar nos páramos celestiais, aos planos superiores, né? Não quer dizer também que entrando ou adentrando nessas regiões sublimes, etc., vai haver um ócio constante, né? Porque o festim de núpcias dura, né? Naquela época duravam dias, alguns dias. Então, podemos considerar que mesmo quando estivermos nos festins de núpcias, né? Se tivermos, e provavelmente muitos estão habilitados a isso, futuramente nós desceremos também, né, a lida na contribuição da construção também de um mundo melhor com o Criador. Porque nossos irmãos que hoje não se atentam, não despertaram ainda para a questão espiritual, daqui a algum tempo já vão estar despertos. Pois não, Celso, pode falar, por gentileza. Marcos, eu acho que ele está tendo algum problema lá. Ele não está conseguindo abrir o microfone. Celso, você gostaria de falar? Acho que não, Marcos. Pode Não, seguir. tá. Então, nessa situação, né, a gente vislumbra que, apesar das dores, né, do sofrimento, de sermos bons ou maus, somos convocados também para participar de uma vida espiritual mais significativa, né, que é mais significativa, tão mais significativa quanto maior nosso sofrimento aqui no planeta, né? A dedicação, a abnegação, a entrega, né? Então, todas essas ações, elas são exercícios também são nossos potenciais angélicos, né? As nossas potencialidades angélicas latentes, em exercício, que aí a gente vai poder um dia exercitar em sua plenitude. Mas aqui, ainda a gente estava comentando no início, muitas vezes a gente está restrito ao círculo familiar, que é o primeiro passo, né? Então,
no círculo familiar, você vai receber aqueles que nos perdoam, né? Nós recebemos aqueles que nos perdoam com maior facilidade, né? São, na verdade, a nossa família são mártires, né? Que vêm para acompanhar a gente, nos trazer alegria, né? A gente sai do trabalho, muitas vezes atribulado, tal, chega em casa, é um oásis, né? Você tem tranquilidade, etc. Então, assim, são os anjos que nos cercam, né? Os nossos familiares, eles trazem tranquilidade e aguentam ainda, muitas vezes, nosso mau humor, a nossa intemperança, a nossa ira, né? E por isso que o círculo familiar é importante, porque é um círculo de amortecimento, né? Você é inundado de amor e muitas vezes não reconhece esse devotamento daqueles que nos cercam, né? Esses irmãos, muitas vezes, né, também depende de nós para... Eu estou colocando de uma maneira geral, mas é assim, há uma troca, né? Tanto nós precisamos dos nossos familiares, quanto eles precisam de nós. É o primeiro lugar em que a gente exercita, então, as nossas preocupações, verdadeiramente. E essas preocupações, à medida que nós vamos desenvolvendo, alçando voos maiores dentro da nossa capacidade de amar, também vão se ampliando, né? Vão ampliando a nossa própria capacidade de amar. A gente vê, assim, que alguns espíritos, né? Alguns espíritos não, os espíritos mais evoluídos, né? Por exemplo, Chico, Madre Teresa, etc., né? Não constituíram família, né? Porque o amor desses seres, né, já está numa outra escala, numa outra dimensão, que consegue abarcar uma região muito grande, uma extensão muito grande da humanidade, né? Se não toda a humanidade, né? A exemplo de Jesus, né? E nós ainda estamos exercitando aquele amor um pouco egocêntrico, né? O amor no círculo familiar, minha esposa, meu marido, meu filho, meu, né? É nosso exercício ainda, que deve ser, ainda nessa existência, né? Nós devemos abrir mão da palavra meu, né? Meu, minha, né? Porque as pessoas todas são filhas do mesmo Criador, são filhas do mesmo Deus. Então, ninguém melhor que ele para orientar e cuidar. Então, o que eu posso fazer é auxiliar os meus no transcorrer de suas jornadas. Muitas vezes eu posso até não concordar com eles, mas eles não podem fazer o que eu quero, né? Tem que haver um respeito mútuo, né? Porque muitas vezes a jornada deles está mais próxima do certo do que a minha, né? Às vezes aquele que me cerca, aquele que convive comigo, já está se revestindo das vestes nupciais e eu ainda estou distante, né? Então, considerando que cada um traz em si um germe da, da luz divina, né? São, que a gente costuma falar, são as fagulhas da chama divina. Cabe a gente fazer com que ela desabroche e ela venha à superfície, né? E resplandeça, que se faça realmente um facho de apoio, né? E de inspiração para os outros. Eu não sei se eu já me estendi demais. Se alguém quiser fazer algum comentário, fazer uma complementação, nos corrigir, né? A gente fica aberto para essa participação. Ninguém? Bom, então só gostaria de concluir, né? Lembrando que